entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. É claro que o Brasil sofre impactos diretos, rápidos, quase imediatos, quando há problemas ou quando há um forte crescimento na economia chinesa. E este é um momento de problemas na economia chinesa. É claro que são problemas que serão superados rapidamente porque estão ligados ao combate à Covid, o surto provavelmente de Ômicron, que levou a um fechamento radical das atividades econômicas e a uma política de isolamento forçado nas principais cidades chinesas. Inclusive, na extraordinária Xangai, que tem uma importância gigantesca para a economia chinesa e para o mundo, até pela atividade portuária. Xangai foi o local onde iniciou-se a transformação radical da economia chinesa nos tempos do Deng Xiaoping. E Xangai permanece como vital. E ela foi fechada, paralisada, selada, engessada, cercada. E não o único lugar onde isso aconteceu. Outras metrópoles chinesas, cidades ali com 12, 15, 18 milhões de pessoas, na região metropolitana, e que foram confinadas, essas populações, por decisão do governo chinês. E, claro, atividades industriais e comerciais paralisadas. E atividades portuárias paralisadas. Então, o impacto é múltiplo na economia do mundo. Afinal de contas, a China não é só o segundo maior produto interno bruto, só atrás do produto interno bruto dos Estados Unidos. Inclusive com perspectiva de o PIB chinês superar o dos Estados Unidos daqui a pouco tempo. Mas a importância chinesa no mercado internacional, compras e vendas, importações e exportações. Nenhum país importa tanto, nenhum país exporta tanto. Então, é claro, se a economia chinesa entra num período de desaceleração, isso tem um impacto na economia do mundo inteiro. E no caso do Brasil, a preocupação é muito grande, porque a economia brasileira, há muito tempo, está frágil. Ela tem alguns setores fortes, saudáveis, importantes, grandes, com importância no mundo. É o caso da agricultura brasileira, da pecuária brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a economia brasileira, no geral, ela sofre uma fragilidade tal há tanto tempo que eventos que poderiam ser absorvidos de maneira mais tranquila têm um impacto, às vezes, devastador na geração de empregos, no número de demissões, na ideia de investimento, nas contas públicas e na inflação. Ou seja, todos esses gigantescos problemas, alguns circunstanciais, outros estruturais, que a economia brasileira enfrenta, faz com que, apesar de alguns setores serem tremendamente saudáveis, é o caso da mineração, é o caso da agricultura e da pecuária, a economia brasileira ela está sensível demais a qualquer evento desfavorável. O impacto é muito grande, maior do que em outros países, menor do que em alguns. Mas quando consideramos países de economia importante, economia inserida no mercado internacional, o Brasil sofre como poucos. Então é claro que há uma preocupação geral com o que está acontecendo na China. Houve uma decisão do Partido Comunista, referendada, claro, pelo Xi Jinping, de estabelecer uma política de tolerância zero em relação à Covid.
dos Estados Unidos que chegaram à conclusão, inclusive com o fato de que algumas transformações dessa variante Ômicron levam à conclusão que o vírus consegue driblar mecanismos de imunização. Claro, sem aquele impacto de outras variantes que matavam muito facilmente, que provocavam danos terríveis, mas uma capacidade de sobrevivência e de transmissão que leva esses cientistas à seguinte conclusão: olha, o que vai acontecer com a Covid, que é a doença provocada pelo coronavírus? Vai aparecer com alguns surtos 2, 3 vezes por ano e surtos de infecção administráveis, cada vez com respostas mais fortes da indústria farmacêutica, é óbvio, com os efeitos da vacina, uma vacina ainda melhor que virá por aí, porém, não vai desaparecer. Então, quando a China fala em tolerância zero, não é em fazer o problema desaparecer, mas é em fazer com que ele não tenha impactos sanitários, sociais e econômicos devastadores. E aí, a ideia que tiveram foi a de radicalizar a resposta. E como é uma ditadura, um Estado totalitário, essa radicalização é executada com muita facilidade. É a força. Então, fiquem nos seus apartamentos, nas suas casas. Crianças separadas dos pais e levadas para locais de tratamento, e sem que os pais tenham notícia do que está acontecendo, porque os centros de informação não conseguem lidar com tantos pedidos. E, claro, com a perfeita ciência de que isso provocaria danos econômicos. Você não paralisa cidades inteiras, cidades gigantescas, não são vilarejos, são cidades que estão entre as maiores do mundo, com uma atividade econômica febril, há anos e anos e anos, uma atividade industrial que não para, é sábado, é domingo, é feriado, e aí você tem algumas escalas de folga, mas a ideia é que haja gente trabalhando o tempo todo. E a China virou a grande fornecedora de produtos industriais e, ao mesmo tempo, a grande compradora de comida, comida para gente, comida para animais e de minério. Inclusive minérios que são essenciais para a indústria de alta tecnologia, que antigamente era chamada de indústria de ponta, né, que usava tecnologia de ponta. O impacto é global. Isso tem efeito na Europa. O Brasil tem uma relação comercial com a China diferente da maioria dos países, porque o Brasil é um grande comprador de produtos industriais chineses, como todo mundo. Isso que qualquer um já notou, não é? Você compra um radinho de pilha e está lá, feito na China. Aí você vai colocar pilha no radinho de pilha, olha para a pilha feita na China. Aí você vai usar o velho Trim, né? É chamado de Trim porque é o nome da fabricante americana. Hoje é chinês. É chinês. Então, o Brasil é um grande comprador de produtos industriais chineses, com efeitos, aliás, terríveis para a indústria brasileira. Porque o Brasil, há anos, convive com um processo de desindustrialização. Há muita gente na indústria lutando contra isso, tentando inverter essa corrente, fazer com que haja um fortalecimento da indústria brasileira, que já teve um lugar importantíssimo no mundo. O Brasil cotado, sempre colocado ali entre as 24 nações realmente industrializadas. Hoje é muito mais, né, o número de nações industrializadas. E para entrar nessa lista, não basta ter uma indústriazinha aqui, outra ali. Tem que ter um complexo diversificado de indústrias. E o Brasil tem. Mas, com a nossa política tributária grotesca, insana, burra, com os problemas de infraestrutura,
o custo de produção, de distribuição e até de exportação, como dizia Joelmir Betting, o Brasil exporta impostos, né? O Brasil exporta tributos. E, ao mesmo tempo, terão de enfrentar, principalmente já neste século XXI, uma concorrência pesadíssima, não só da China, mas de Taiwan, do Vietnã, do Laos, da Indonésia, da Índia. Então, hoje são muitos os países com uma tremenda capacidade de produzir e exportar. E o industrial brasileiro sofre com essa concorrência porque, paralelamente, ele tem de lidar com o custo que é imposto a quem trabalha no Brasil. O Brasil impõe custos terríveis a quem trabalha, a quem produz riqueza. A produção industrial na China, em abril, recuou 2,9%. As vendas no varejo desabaram algo parecido com 12%. A queda prevista era de 6,6%. E a taxa de desemprego atingiu 6,1%. Muito menor que a nossa, mas elevadíssima. E quando colocada em números absolutos, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, vamos dizer que a população economicamente ativa esteja entre 800 milhões e 900 milhões. E aí, você vê o tamanho do impacto social de ter... Mas estamos falando de um número ali entre 800 e 900 milhões de pessoas. 800 a 900 milhões de pessoas. E aí você considera o que é 6,1% em cima disso e percebe que é uma preocupação gigantesca para o partido que tem o monopólio do poder político e que sabe que a sustentação desse monopólio depende de garantir algum nível de prosperidade. Tanto que a palavra prosperidade foi a palavra central do último congresso do Partido Comunista Chinês. A palavra central foi prosperidade. Não a prosperidade em termos de produto interno bruto. Prosperidade de famílias, das pessoas. Porque essa é a única maneira de garantir um ambiente de sustentação da ditadura. Claro, por um tempo ela se garante com armas, com tanques, com fuzis, com aquilo que foi feito em 1989 na Praça da Paz Celestial. Mas, a médio prazo, você não consegue sustentar um poder, mesmo com gigantesca capacidade de repressão, sem que haja um amplo apoio na sociedade. E principalmente numa sociedade gigantesca. Se a insatisfação se alastra, um dos pilares da sustentação do Estado totalitário é abalado. Então há preocupação com um número tão grande em números absolutos, não em números relativos. 6,1 é menor do que várias economias importantes. Não é? Não são muitos os países que têm um nível de desemprego menor que esse. Alguns entrando no pleno emprego. Os Estados Unidos, por exemplo, têm um percentual hoje bem menor. Só que os Estados Unidos sofrerão com essa desaceleração chinesa. A Europa, muito mais. Até porque a Europa depende muito também de investimento chinês. E a América do Sul. Principalmente no momento em que a América do Sul, irresponsavelmente, levianamente, corre para voltar à sua condição que tinha no século XIX, de exportadora de comida e de minérios. Então, esse é um retrocesso terrível. Terrível. Isso tem de ser estancado. E olha que, quando olhamos para o nível de investimento em ciência e tecnologia e para os problemas da indústria na América do Sul,
Não será fácil mudar isso. Mas a América do Sul, inclusive a sua economia mais importante, que é a brasileira. Aliás, o Brasil não tem a maior economia só da América do Sul. Tem a maior economia da América Latina. A América Latina não é uma classificação geográfica, né? É uma classificação histórica, cultural, política, sociológica, porque envolve um país que é da América do Norte, que é o México. Mas que tem esse vínculo histórico, cultural, linguístico, sociológico com a América Central e com a América do Sul, que é o México. Mas mesmo considerando o México, que é da América do Norte, a economia brasileira é maior. É mais diversificada. Tem um potencial muito maior. E até o Brasil caminha para esse retrocesso terrível de consequências sociais e econômicas devastadoras caso essa desindustrialização se torne irreversível. Bom, é claro que a China não vai ficar nesse pequeno buraco notado no segundo trimestre, no qual ainda estamos. O mês de abril foi realmente muito ruim para a economia chinesa. E maio ainda com reflexo, porque agora, por exemplo, Xangai já anunciou retomada das atividades. E Xangai é fundamental, por isso a citamos. É, do ponto de vista econômico, a mais importante cidade chinesa. E ela tem, o que acontece em Xangai, se alastra. Pequim é sempre um caso à parte, não é? Pequim é o centro do poder político, você tem a ação histórica dos chineses com Pequim, mas Pequim também depende do que acontece na economia do leste da China. Xangai é o centro. E agora Xangai anunciou a retomada das atividades. Eles consideram que na região de Xangai o vírus está sob controle. E as pessoas voltando ao trabalho, as empresas voltando à atividade. A dúvida é a velocidade com que se normalizará o trabalho na região portuária. Porque isso é central para o Brasil. No auge da crise do desabastecimento, o Brasil, por exemplo, teve de deslocar mercadorias. Estavam no navio. A distância, você pode dizer, pô, faz meia volta. Traz esse produto para cá, isso não existe. O custo de uma operação dessa exige que você leve a sua mercadoria para outro lugar, para algum outro comprador. E claro, a velocidade com que produtos sairão da China para chegarem aqui, para chegarem nos Estados Unidos, para chegarem na Inglaterra, na Alemanha. Um produto comprado da China, que demoraria 45 dias para chegar, poderá demorar 90 dias. 3 meses. E se não tiver container, a mercadoria não sai. E o pessoal que lida com importação, e aí que não é só a importação para revenda, é importação para utilização de produtos, de itens, de componentes que são vitais no processo industrial em diversas áreas. Pode trazer da Argentina. A Argentina não tem a menor capacidade de compensar a ausência, a não chegada desse componente que sairia da China. Então, esse problema específico na China, ele acrescenta drama, dificuldade, imprevisibilidade a um sistema de distribuição que já estava muito comprometido desde o ano passado, no mundo inteiro. E isso provoca inflação. É claro. Por quê? Se a China não está colocando esse produto nos navios, se os navios não estão saindo para a distribuição desses produtos,
e a demanda é gigantesca, há competição pelo pouco produto que está no mercado. E aí o que acontece? A procura é maior do que a oferta. O preço sobe. Essa é, aliás, uma das causas da inflação que atinge hoje grande parte do mundo. No Brasil, há questões internas também que colaboram e alimentam a inflação. O setor energético, principalmente. Além de problemas climáticos, esses são sazonais, ocasionais, não é? Mas há problemas estruturais que alimentam a inflação. Há também a relação cambial, real-dólar. Mas essa desorganização, esse desabastecimento é fator inflacionário. É causador de inflação. Isso leva também à desaceleração econômica na Ásia, Europa e Estados Unidos. Ora, se a China compra menos, mas não só a China, outros países da Ásia comprando menos. Se os Estados Unidos, até em razão do que ocorre na Ásia, passam a comprar menos, e se a Europa passa a comprar menos, é claro, haverá diminuição de matéria-prima. E isso afeta o Brasil diretamente. Claro que no caso de alguns produtos, você pode pensar, e é realizável, né? Esse produto pode ser deslocado para o mercado interno, barateando o custo final para o consumidor. Então você pode ter mais milho, porque há menos compra de milho lá fora. Você pode ter um preço menor até para o minério. Você pode ter preço menor para a soja. E isso afeta diversos produtos. A soja hoje ela é utilizada numa escala imensurável, né? Um número imensurável de produtos. E a ração animal pode ficar mais barata, o que lá na frente pode representar carne mais barata, ovos mais baratos. Então, pode haver uma compensação, ainda que temporária. Mas alguns setores que dependem da exportação, que contam com a exportação, que precisam receber em dólares, porque toda a produção foi baseada nessa perspectiva, nessa certeza, porque é um mercado fluente, né? Você está sempre mandando. A China compra. De repente, ela desacelera. É claro que não é uma situação duradoura, porque não se trata aqui de um problema estrutural na China. É um problema circunstancial por uma decisão do governo, da ditadura chinesa, de fechar tudo, parar tudo, em grande parte do país, para combater a Covid. Então isso vai passar. E se Xangai diz que o problema está superado, é um sinal para toda a China. Mas os efeitos duram algum tempo. E aí volta aquela pergunta, mas haverá a normalização da atividade portuária? Haverá contêineres suficientes? Navios suficientes? Rapidez suficiente para a entrega desses produtos? E no Brasil, isso pode ser ainda pior do que para os Estados Unidos e para a Europa, porque o Brasil tem um nível de desemprego gigantesco. Então, se atividades econômicas são diretamente atingidas, ainda que não haja demissão em massa, pode haver adiamento de contratações, inclusive em setores que enxergavam um horizonte bom para contratações, para reabertura de vagas, e um efeito terrível naquilo que já está destruindo muita gente, está colocando em risco a sobrevivência de muita gente, que é o custo das coisas, o custo da comida, o custo dos produtos diversos, industriais ou não, porque aí há uma contaminação, não é?
A inflação no Brasil, há uma contaminação dos diversos setores, ela se expande, ela se dissemina muito rapidamente. O Brasil não perdeu a sua cultura inflacionária, ela estava adormecida e está sendo acordada agora com pancadas fortes na porta. E quando você tem uma população com renda baixíssima, além de milhões e milhões que estão ali, volte à sua normalidade. Ronald. O Bandeirantes Acontece, o editorial de abertura do Acontece já estará nos principais agregadores de podcast, também no site da Rádio Bandeirantes. Anote aí, acesse, é muito importante que você participe, radiobandeirantes.com.br, lá estão todos os conteúdos da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.